Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estar com você aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, arqueologia. Eu estou hoje na Turquia, estou em Istambul, mas já de malas arrumadas para voltar para o Brasil. Amanhã já estarei de volta ao nosso país, à nossa terra. E enquanto eu estou aqui, eu aproveito para sempre rever lugares, adquirir mais conhecimento e passar tudo para você, em forma de livro, artigo acadêmico que a gente produz, artigo popular, em forma de aula, em forma de palestra, enfim. O que eu quero é que o conhecimento contextual da Bíblia, da teologia, chegue a você da maneira mais didática possível, tá certo? Então, mesmo no outro país, eu não posso deixar o nosso bate-papo semanal ficar em suspenso, não é mesmo? O assunto que eu quero tratar com vocês hoje é sobre uma matéria que saiu recentemente em vários jornais sobre um manuscrito inédito de Mateus que teria surgido. Eu vi essa matéria, vários amigos mandaram para mim, eu vi lá os links, até comecei a ver já o sensacionalismo de alguns jornalistas, colocando temas ou manchetes do tipo novo manuscrito revela capítulo oculto do Evangelho de Mateus. Manuscrito mais antigo do Evangelho de Mateus revela um capítulo que não estava na Bíblia. E algumas pessoas, é verdade e tudo mais, então eu fui dar uma olhada qual era a novidade, qual era esse artigo, qual que era a descoberta, e agora, depois que eu fiz a pesquisa, eu quero trazê-la para vocês aqui. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal Rodrigo Silva Arqueologia, a se inscrever. Você sabe que nós temos um número muito grande de pessoas que semanalmente elas são fiéis ao canal. Elas assistem os vídeos que eu coloco aqui, mas não são inscritas ainda. Seria tão bom se você fizesse parte dessa família e eu pudesse ter a sua inscrição aqui também. Se você gosta do conteúdo que eu apresento aqui, se você acha que ele é relevante, então se inscreva, venha fazer parte dessa família. E se gostar do conteúdo, deixe aqui o seu comentário, o seu like, ele será muito bem-vindo. E um detalhe também é importante você ativar o sininho de notificações, assim você vai ficar sempre sabendo quando eu postar algum vídeo. Eu só estou olhando aqui porque eu já deixei aberto para vocês aqui o artigo científico que publicou esse novo achado do qual vou comentar. Então eu já deixei aqui no computador o artigo, acabei de lê-lo, com outras questões também envolvidas. Foi publicado pela Universidade de Cambridge e pelo New Testament Studies, que é uma revista indexada. Eu vou explicar tudo isso para você daqui a pouquinho, mas eu ainda tenho mais um convite para você. Além do convite para você se inscrever no canal do Rodrigo Silva Arqueologia, eu quero convidar você também para ser meu aluno, minha aluna, no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Toda semana eu tenho uma aula inédita sobre Bíblia Sagrada, desde o Gênesis até o Apocalipse. E já vou dar um spoiler de coisas boas para você. Aqui na Turquia já estou fazendo algumas conversas, algumas tratativas para em breve lançarmos alguns cursos também diferenciados sobre Bíblia, sobre teologia, história da religião, história do cristianismo. Então aguarde, tem coisa boa vinda por aí, tá bom? Enquanto isso, vá fazendo lá a assinatura A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu prometo que você vai ter ali um conteúdo não inferior ao conteúdo que um aluno de um curso regular de teologia, curso de bacharel, reconhecido pelo MEC, teria em sala de aula. Com a vantagem que você não precisa deslocar da sua casa para ir para nenhuma universidade com reconhecimento de teologia, mas você pode fazer isso da sua casa, esse curso. Você precisa ter apenas um celular, um computador e um bom sinal de internet, e a aula está ali, uma plataforma. Toda quarta-feira, às 8 horas da noite, tem aula nova. Rodrigo, mas não consigo acompanhar nas quartas-feiras, não tem problema, a aula fica lá no canal, você pode acessá-la quantas vezes quiser, com quem quiser, enquanto você fizer a sua assinatura, tá bem? E de quebra, além de você ter todo esse conhecimento da Bíblia Sagrada, você estará ajudando na construção e manutenção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, tá certo? Vamos então ao achado. Como eu falei com vocês, vários artigos trouxeram de maneira sensacionalista o que parecia ser um achado que iria revolucionar a Bíblia Sagrada. Eu li em vários sites, vou falar aqui para vocês mais uma vez. Alguns colocaram assim, descoberta inédita de manuscrito bíblico apresenta capítulo até então desconhecido dos leitores da Bíblia. Outros até insinuam que esse capítulo tinha sido banido pela igreja. Alguns colocam que seria o manuscrito mais antigo de Mateus e que ele estaria diferente das versões que nós temos hoje
subentendendo que a Bíblia não foi bem copiada ao longo do tempo. Enfim, eu vi todas essas matérias aí, vários amigos as mandaram para mim, mandaram um link, então eu fui à fonte primária. Eu fui ler o artigo indexado, o artigo que foi publicado na The New Testament Studies, agora, de 2023, e que é em parceria essa revista da Universidade de Cambridge, Cambridge University Press. Deixa eu explicar para você o que são, para quem não sabe, é claro, quem está na academia, quem está fazendo faculdade, quem está fazendo principalmente mestrado e doutorado, sabe o que é uma revista indexada. A revista indexada, ou como se diz em inglês, um journal, que não é jornal no sentido de Folha de São Paulo, Diário da Tarde, um journal em inglês é um tipo de revista que no Brasil chamamos de revista indexada, que ela publica artigos acadêmicos que são revisados por pareceristas. O artigo, o editor da revista recebe aquele artigo, um artigo técnico, não é um artigo popular. Ele é passado para dois pareceristas da área, são chamados pareceristas cegos, porque eles leem o artigo sem ver quem é o nome do autor. E eles podem aprovar esse artigo, rejeitá-lo ou aprová-lo com observações. Uma vez que eles fazem isso, o editor ainda dá um approval final, uma aprovação, aí ele é devolvido para o autor para fazer as revisões, aí que ele é publicado. Como eu disse, não é um artigo de revista Veja, super interessante, é um artigo técnico. Agora, é lógico que muitos jornalistas acabam buscando desses artigos técnicos as notícias. Só que muitas vezes, do artigo técnico para a notícia, existe uma certa, como eu diria para vocês, um certo sensacionalismo que às vezes é colocado, tá certo? Eu já vi isso várias vezes. Por exemplo, tempo atrás, teve um artigo que demonstrou uma semelhança de 90 e poucos % entre o DNA humano e o DNA do chimpanzé. Mas o artigo completo dizia que o ser humano, naquilo que foi mapeado do genoma humano, e esse artigo foi escrito antes até de Collins Brown terminar todo o seu trabalho de mapeamento do genoma humano, ou seja, do que eles tinham na ocasião de genoma humano decodificado, comparado com o que eles tinham de genoma decodificado do chimpanzé, percebeu-se uma semelhança de 90 e poucos %. Mas eles não têm todo o DNA do chimpanzé mapeado, e nem do ser humano nessa época. O pouco que se tinha do ser humano tinha 90 e poucos % de semelhança com o chimpanzé. Só isso. Seria como se você falasse assim, olha, eu não tenho toda a descrição de uma motocicleta. Eu só tenho da motocicleta a certeza que ela tem rodas. Eu não tenho toda a descrição de um automóvel, de um carro. Eu só tenho a certeza que ele tem 4 rodas. Então é curioso que a moto tem 2 rodas, o carro tem 4 rodas. Eles são semelhantes. Mas veja bem, apenas nisso. No resto, a motocicleta e o carro são muito diferentes. Mas o artigo foi fiel, o artigo disse apenas isso. E até fez comparações a mais. Por exemplo, que o DNA do ser humano também tinha, parece que 40 e poucos % de semelhança com o DNA da banana. E também uma percentual acima de 70% comparado com outros tipos de seres vivos. É isso que o artigo dizia. Mas muitos jornalistas colocaram apenas assim, o homem é 90 e tantos % semelhante ao macaco. Perceberam? Não é bem isso que estava no artigo acadêmico. Isso acontece muitas vezes em algumas revistas de divulgação científica que não são necessariamente revistas indexadas. E aconteceu mais uma vez aqui. Em primeiro lugar, eu vi em alguns sites que esse manuscrito datava do 3º século, mas eu não vi isso no artigo científico. Eu fui no artigo original, publicado pelo Gregory Kessel, ele é austríaco, de Viena, da Áustria, ele é um medievalista especializado em língua siríaca. E ele, pesquisando um manuscrito do Vaticano, ele percebeu que aquele manuscrito era um palimpsesto. O que é um palimpsesto? Então vamos por partes. Primeiro, antes de falar o que é um palimpsesto, deixe-me falar o que é a língua siríaca. A língua siríaca ela é muito importante para nosso estudo das origens do cristianismo, porque o siríaco é um dialeto do aramaico, que foi falado especialmente na Síria, na cidade de Edessa. Isso no 1º século, na época de Jesus. Ou seja, Jesus, embora na sinagoga usasse, provavelmente, quase certamente, na sinagoga Jesus usasse o hebraico como língua litúrgica, no seu dia a dia, Jesus não falava hebraico.
Jesus falava aramaico. E talvez conhecesse alguma coisa do grego, disso aí nós não podemos afirmar. Mas os judeus contemporâneos de Jesus falavam aramaico e não hebraico. Eu sei que essa informação está surpreendendo a muitos, mas eu vou explicar a razão disso. O aramaico era a língua falada da Babilônia. E você se lembra que os judeus foram em cativeiro para a Babilônia e ali ficaram por 70 anos. Quando uma parte desses judeus voltou para a terra de Jerusalém, depois fazendo a Judéia, Galileia, esses judeus, ao voltarem, já tinham a sua língua materna, a língua dos seus ancestrais. Veja, eles ficaram 70 anos na Babilônia, essa língua já estava atrofiada. Eles não falavam mais o aramaico fluentemente, tá certo? Tanto que seria mais ou menos como, eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo, certamente é de descendência italiana, japonesa, alemã, mas muitos que falam assim, não, meu bisavô era alemão, veio da guerra, o meu trisavô, meu bisavô era libanês, veio para o Brasil fugido da guerra. Tem muita gente no nosso país que tem essa história, de um ancestral que veio de outro país fugido de guerra e veio para o Brasil. Mas muitos desses descendentes, se eu perguntar, você sabe falar árabe, libanês, o árabe libanês? Não, não sei. Você sabe falar alemão? Não, não sei. Sabe falar italiano? Algumas coisas que eu aprendi na infância, e geralmente xingamentos que os avós faziam, mas você não é fluente nessas línguas, não é mesmo? Pois bem, assim também aconteceu com os descendentes dos judeus que voltaram da Babilônia. Lá eles falavam aramaico, não hebraico. Então os descendentes foram perdendo a língua, não foi sendo ensinada, então eles tinham talvez uma noção ou outra de aramaico, como você tem uma noção de italiano ou de alemão, caso você seja descendente de um alemão ou de um italiano, mas você não é fluente nesses idiomas. Tudo bem até aí? Então, na época de Jesus, o aramaico que eles trouxeram da Babilônia continuou sendo a língua falada do dia a dia. E havia variações desse aramaico, por exemplo, em Edessa, ali na Síria. E muitos cristãos primitivos, no final do primeiro século, quando migraram para Edessa, depois também vieram para Antioquia, para outras regiões ali da Ásia Menor, fugidos da perseguição, é claro, eles acabaram adotando o siríaco como sendo a sua língua materna. Então o siríaco acabou sendo uma língua básica dos cristãos primitivos. E uma das primeiras traduções que houve do Novo Testamento, talvez mais antiga até que a tradução latina, foi a tradução siríaca da Bíblia Sagrada. Ficou claro até aí? Então é interessante estudar a teologia siríaca dos cristãos de fala siríaca. Até achei interessante que aqui na Turquia descobri agora algumas comunidades cristãs pequenas que ainda têm o seu culto em siríaco antigo. Descobri isso ontem aqui, conversando com uma amiga turca aqui. Ela falou que ela conhece uma igreja, pena que eu não tive condição de ir lá, que a liturgia deles é em siríaco antigo. Não o siríaco que poderia se falar hoje, mas o siríaco antigo. Então isso é muito importante. Pois bem, esse autor, o Grigori Kessel, ele é especialista nessa língua siríaca. Ele lê siríaco como eu leio português. E ele estava examinando um manuscrito da Biblioteca do Vaticano. Ele estava como pesquisador da Áustria, lá na Biblioteca do Vaticano. O Vaticano tem uma biblioteca imensa. Para você conseguir fazer uma pesquisa lá, é um negócio muito complicado. Quando eu fiz o meu doutorado em teologia, eu lembro que eu consegui autorização para pegar alguma fotocópia de manuscrito bíblico ali no Vaticano. Mas foi uma burocracia tremenda. Eu consegui graças a uma ajuda do Instituto Bíblico de Roma, que é uma universidade católica que é especializada em Bíblia, e a Gregoriana é especializada em teologia dogmática. Pois bem, ele conseguiu pesquisar ali e ele notou, e quando você pesquisa, você não pega o manuscrito em mãos, não. Na minha tese doutoral tem até a fotocópia dos manuscritos que eu usei, inclusive tinha um manuscrito siríaco ali, embora eu não saiba ler siríaco, tá bem? Depois eu vou falar com vocês por que eu tinha esse manuscrito siríaco na minha tese. O texto curatoriano, foi esse que eu usei ali. Pois bem, esse estudioso austríaco, esse especialista, ele foi pesquisar um manuscrito siríaco do século X. Ele é chamado de Apophthegma Patrum. O que é isso? São escritos dos pais do deserto. A partir do século V de nossa era,
muitos religiosos iam para o deserto, até antes disso, no quarto século nós já temos esse movimento, de cristãos, religiosos, monges, que refugiavam-se em monastérios do deserto, especialmente no Egito. Então nós temos ali em Santa Catarina, no deserto egípcio, alguns desses pais, como diria, monges do deserto que ficavam ali em clausura, copiando textos e tudo mais. E, bom, desculpa então o barulho lá fora na rua, aqui está tendo muita propaganda em Istambul, porque as eleições estão chegando, e há uma expectativa muito grande se o Dorgan continua no poder ou não. Os turcos estão aqui em polvorosa e sempre passa carro de som, fazendo propaganda para um lado, para o outro, por isso esse barulho, eu não sei se no microfone saiu, mas para mim aqui ele está bem alto lá na avenida. Mas continuando o que eu estava dizendo, esses pais da igreja, esses monges do deserto, tinham textos que eles tinham que escrever, mas imagina que era muito caro e muito raro ter papel no deserto. Então o que eles faziam? Eles reciclavam papel. Como assim? Questão de reciclagem não é só do século XXI, século XX e XXI. Eles pegavam um texto que já estava meio envelhecido, de pergaminho, isso dá certo com pergaminho, e eles pegavam uma espécie de navalha ou faca e eles raspavam aquele texto, raspavam, apagando o escrito que estava em cima e escrevendo um novo texto por cima desse. Você entendeu? Então imagina que eu tenho aqui uma folha de papel, eu raspo, e lembra que é couro, quando eu falo pergaminho, estou falando de couro, você raspa aquele couro e acaba apagando aquele escrito. Aí você tem um papel para reescrever em cima dele. Então eles escreviam. Agora, o que aconteceu é que quando o Kessel foi pesquisar nesse manuscrito dos Pais do Deserto, da Biblioteca do Vaticano, ele usou um tipo de técnica que está sendo utilizada agora em manuscritos de infravermelho, como se fosse um raio-x, e com esse infravermelho a gente consegue ver o manuscrito que estava ali embaixo, porque por mais que você apague o couro, ainda ficam os traços da escrita antiga. Eles não são vistos a olho nu, mas com um raio-x bem feito, você consegue perceber ali. Seria mais ou menos como, sabe, quando a polícia vai investigar alguma coisa, eles usam luminol no tecido e falam assim, olha a marca de sangue aqui. Por mais que, a gente vê muito isso em filme policial, filme de detetive e também na vida real, por mais que o assassino tente lavar a peça de roupa com o sangue da vítima, quando usa o luminol ali, os investigadores veem a marca do sangue que ainda está ali e é revelada por essa técnica. É mais ou menos isso que a técnica faz com os manuscritos. Ela consegue ver a escritura que estava antiga ali e que foi apagada. Aí o Kessel, que conhece muito bem siríaco, percebeu que ali estava um trecho do Evangelho de Mateus, datado no máximo do 6º século de nossa era. Tá certo? Pode ser do início ou da segunda metade do 6º século. Por isso que eu não sei de onde alguns autores colocaram que o manuscrito era do 3º século, que era anterior, eu vi até num site alguém falando que esse manuscrito é anterior ao Codex Vaticano, que é do 4º século, não faz sentido isso. Esse manuscrito, ele é do 6º século, portanto ele é posterior ao Codex Vaticano. O Codex Vaticano, esse texto que está lá no Vaticano, ele tem uma anotação, um embelezamento editorial do século XII. Aí tudo bem, mas não que o manuscrito que foi encontrado agora é anterior a todos que conhecemos. E ele traz algumas acréscimos ao texto que há em siríaco, porque há 3 textos em siríaco até hoje conhecidos, tá bom? Um texto justamente do Vaticano, que está lá do Sinai, um texto sinaítico, um texto curatoriano, que foi o que eu usei na minha tese, e esse terceiro que foi encontrado agora, tá bem? Mas quais são as alterações que ele traz, Rodrigo? Essa que é a pergunta. Será que ele trouxe alguma coisa que mudou completamente o conhecimento que nós tínhamos do Evangelho de Mateus? De jeito nenhum. O texto de Mateus que ele trabalha é Mateus capítulo 11, versículo 30, até o capítulo 12, 26. É um fragmento, foi só uma página que o Kessel conseguiu estudar. E nessa página, nesse fragmento, ele percebeu que ali estava escrito um texto de Mateus 11,
versos 30 até Mateus 12, 26. É aquele episódio que Jesus entra na seara num dia de sábado para colher espigas com seus discípulos. E os acréscimos que há nesta porção, portanto é mito dizer que a descoberta trouxe um capítulo inédito que ninguém conhecia, nada a ver. Ele traz apenas alguns acréscimos. Por exemplo, enquanto na nossa Bíblia diz assim, passando Jesus, acho que eu vou até ler esse texto para vocês aqui, Mateus capítulo 11, versículo, deixa-me ver aqui, acho que está na parte 12, essa aqui que eu me lembro que eu li ali. No capítulo 12, começa assim, olha. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Na nossa Bíblia, nos textos gregos, está desse jeito. No texto siríaco está um pouquinho diferente. No texto siríaco está assim, esse texto que eles encontraram. No sábado, seus discípulos, com fome, começaram a debulhar o trigo e esfregar as espigas de trigo com as mãos. Então os fariseus, vendo aquilo, foi esse acréscimo, tá certo? Que aqui fala apenas que os discípulos de Jesus estavam com fome, colheram espigas para comer. No texto siríaco, há um acréscimo, que eles pegaram aquelas espigas de trigo, debulharam com a mão e comeram. Debulharam com a mão. Onde é que isso aí tem um capítulo inédito da Bíblia que ninguém sabia que vai mudar a Bíblia? Nada. E também não foi novidade na academia esse acréscimo. Por quê? Lembra que eu falei, por isso que eu disse que ia mencionar depois que eu usei o texto curatoriano na minha tese, porque eu estava fazendo a tese sobre Lucas 23, 43. E no texto curatoriano tem quase uma paráfrase, porque esses textos siríacos são traduções do Novo Testamento, mas em muitas partes eles criaram quase uma paráfrase. Qual, Rodrigo, é a diferença de paráfrase e tradução? Eu vou explicar para você. Uma tradução é quando eu coloco assim, por exemplo, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Isso é uma tradução. Eu traduzi como está no hebraico. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Uma forma que eu poderia falar assim, que seria mais uma paráfrase, seria um pouquinho diferente. Ele acrescentaria assim, lance o teu pão sobre as águas, isto é, fazendo comércio com muitas pessoas, porque depois de muitos dias achará o pão, ou seja, terás muito lucro. Ou seja, essa expressão, faça comércio com muita gente, terás muito lucro, isso aqui não é uma tradução, é uma paráfrase. Eu acrescentei até algo que não há no texto. Uma outra maneira de fazer a paráfrase seria o seguinte, quando Jesus fala, este é o meu corpo, tomai e comei dele. Assim está no grego. Aí alguém fazendo uma paráfrase pode colocar numa linguagem católica, então Jesus disse, esta é a hóstia do meu corpo, tomai dela. Essa é a Eucaristia do meu corpo. Tá certo? Você está parafraseando o texto para torná-lo mais inteligível. É diferente da tradução. Então, esses textos siríacos, os que foram encontrados até agora, especialmente o curatoriano, que é o maior, ele tem muita paráfrase. O texto do ladrão na cruz ele está com vários acréscimos. E eu utilizei na minha tese para ver como é que as pessoas que traduziram aquele texto interpretavam aquela passagem de Lucas 23, 43. Só isso. Então não foi surpresa para mim, nem para nenhum especialista em manuscritos do Novo Testamento, que esse texto traga esse acréscimo. Só isso. Agora, pelo contrário, o que esse texto revela é como o Novo Testamento foi bem preservado, bem guardado. Só para você ter uma noção, esse aqui é um paradoxo. A Bíblia foi o livro mais detestado, mais destruído de toda a história. Se você pegar a história, por exemplo, Diocleciano mandou queimar milhares e milhares e milhares de Bíblias. Só para você ter uma noção do que isso significa, uma página manuscrita de um livro custava, em média, 4 a 6 denários. Isso significa 4 a 6 dias de trabalho braçal para ter uma página de um livro copiada. Imagina um livro do tamanho da Bíblia. Era muito caro a Bíblia. E eles queimavam Bíblias, eles destruíam Bíblias. Muitas, como falei, Diocleciano mandou destruir Bíblias, outros imperadores mandaram destruir Bíblias.
A Bíblia foi perseguida na época da União Soviética, muitas Bíblias foram destruídas, eu já estou falando de um período pós-imprensa, não é? Mas mesmo durante a hegemonia católica, por exemplo, o Papa Inocêncio, acho que o Inocêncio VIII, proibiu que os leigos tivessem Bíblias e mandou queimar várias Bíblias. Então a Bíblia foi o livro mais destruído e proibido em toda a história. Não tem outro livro que foi tão execrado, tão proibido, tão perseguido, tão destruído. Agora, o curioso, aí que vem o paradoxo, do que eu chamaria a providência de Deus, é que nenhum livro foi tão bem preservado quanto a Bíblia Sagrada. Só para você ter uma noção, eu vou sair aqui do artigo acadêmico que eu já li. No meu livro O Ceticismo da Fé, que eu recomendo que você leia, eu tenho uma parte, eu até estou com a tabela aqui para passar para vocês, que eu fiz uma comparação de textos produzidos no passado e o número de cópias que nós temos desses textos hoje. Por exemplo, se eu pegar as Guerras Gaulesas de Júlio César, um famoso texto do passado, eu tenho das Guerras Gaulesas de Júlio César apenas 10 cópias. 10 cópias, nada mais que 10 cópias. E dessas 10 cópias, eu quero dizer para você que o intervalo entre o original das Guerras Gaulesas de Júlio César e a cópia mais antiga que eu tenho é de 1000 anos. Ou seja, entre a produção original das Guerras Gaulesas de Júlio César e a cópia mais antiga que eu tenho, se passaram 1000 anos, sem nenhum testemunho de manuscrito para saber se essa cópia que eu tenho de 1000 anos depois é igual à primeira ou não. Se eu falar agora, vamos pegar aqui um outro aqui, Tito Livio, Anais do Povo Romano, um livro importantíssimo da história de Roma. A cópia mais antiga que nós temos data do ano 300 de nossa era, início do quarto século. O hiato entre ela e o original é de 360 anos. E sabe quantas cópias eu tenho de Tito Livio? 201 cópias apenas. Não mais do que 201 cópias. Se eu pegar a Tetralogia de Platão, um texto clássico, importantíssimo para filósofos, a cópia mais antiga que eu tenho data de 1200 anos depois de Platão. E eu só tenho, da Tetralogia de Platão, deixa-me ver quantos que eu tenho aqui, só tenho 7 cópias manuscritas. Percebeu? Agora, com relação ao Novo Testamento, pasmem, eu tenho mais de 5.800 cópias manuscritas, só considerando as cópias em grego. Só considerando as cópias em grego. Porque se eu somar as cópias em grego do Novo Testamento, as primeiras versões em latim, em siríaco, aí eu vou ter mais de 47.000 cópias do Novo Testamento. Isso é importantíssimo, porque quanto mais cópias eu tenho, mais fácil é, de maneira técnica, perceber como seria o original. Então a Bíblia ficou muito bem preservada. E achados como o desse manuscrito apenas reforçam que você pode crer nesse livro. Em primeiro lugar, porque ele contém uma verdade que eu consigo verificar e contextualizar pela arqueologia. Em segundo lugar, porque ele tem um texto que eu consigo verificar pela papirologia e pela crítica textual que foi mantido, que foi bem preservado ao longo dos anos. Ou seja, esse livro é de Deus. E se esses argumentos não lhe bastaram, pelo menos eu posso ainda argumentar para a transformação que a Bíblia apresenta. Sim, vá para uma prisão de segurança máxima e dê para os presos lerem lá qualquer obra clássica. Quem sabe um livro de Jorge Amado, ou quem sabe Nelson Rodrigues. Mande que eles leiam Nelson Rodrigues ou Jorge Amado. Depois de um ano você vai à prisão de segurança máxima e veja quantos presos deixaram o mundo das drogas, da promiscuidade, da violência, porque leram Nelson Rodrigues ou Jorge Amado. Quantos vão deixar a criminalidade porque leram José Saramago ou Fernando Pessoa, para dar alguns exemplos lá da literatura portuguesa, ou Carlos Drummond de Andrade, para voltar para os autores brasileiros. Quantos? Pode até ser que com muito esforço você encontre um bandido que, pela educação que recebeu, ele largou a bandidagem, hoje é um acadêmico. Pode até ser. Agora, joguem na mesma prisão de segurança máxima exemplares da Bíblia
e volte depois de um ano. Você vai ter uma igreja funcionando lá dentro. Uma igreja cheia de ex-detentos, aliás, continuam detentos, ex-ladrões, ex-assaltantes, ex-traficantes, ex-violentos. Ou seja, esse livro tem uma mensagem que nem os maiores intelectuais seriam capazes de produzir. Espero que você tenha gostado do assunto de hoje, espero ter esclarecido esse tema para você e a gente se encontra no nosso próximo vídeo, aí já do Brasil, da minha casa lá em São Paulo. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.